Olá, alunos! Espero que vocês estejam bem. Nós vamos começar mais uma aula sobre interpretação de texto e, de novo, sobre romance, né? Em sala de aula, antes da quarentena, nós falamos bastante sobre contos, que são as histórias mais curtas. Nós vimos histórias que pareciam até longas, né? 2 páginas às vezes, mas a história inteira cabia naquelas 2 páginas. E agora, desde a aula passada, né, nós estamos trabalhando com histórias que são mais longas. Então, nós vamos ver um pedaço da história e aí eu vou deixar vocês sempre curiosos em como ela continua, como ela termina, porque elas são histórias longas que não dá para nós trabalharmos inteiras. Assim como a que vocês estão lendo para o projeto do semestre, né, que é o Depois daquela Viagem, que também é um romance, porque é uma história dividida em vários capítulos. Então, esse é o tipo de texto que nós estamos trabalhando. Na tipologia narrativa, que são as histórias fictícias com personagem, narrador, tempo, espaço. Então, nós vamos hoje ver um novo romance, ou melhor, um novo trecho de romance, mas ainda estudando essas características. Então, o trecho da história que nós vamos estudar é de um livro chamado A Pata da Gazela, do José de Alencar. Esse autor, José de Alencar, é muito importante para a literatura do Brasil. Ele escreveu muitas histórias durante o século XIX, no período que nós chamamos de romantismo. Não romantismo porque ele só tinha romances como seus tipos de texto, também tinha poesia, mas porque era relacionado com os sentimentos e a visão de mundo que eles traziam. Embora eu já tenha falado para vocês que romantismo não está, aliás, romance não está relacionado com o sentimento de amor necessariamente. Nós temos romance policial, romance de aventura, temos também o romance romântico. Romance, quando eu falo aqui, são sempre relacionados com textos narrativos longos. É isso que significa romance. Mas essas histórias em prosa, né, longas, ficaram populares durante o período do romantismo, quando as pessoas começaram a ler essas histórias no jornal, que nem se fosse uma novela. Cada jornal que elas compravam vinha com um capítulo da história, eles iam acompanhando. Então, a história que nós vamos ver é desse autor que escreveu muitos, muitos livros nesse período do século XIX. Então, nós vamos para o comecinho da história, que fala assim: estava parada na rua da Quitanda, próximo à da Assembleia, uma linda Vitória puxada por soberbos cavalos do cabo. Dentro do carro havia 2 moças. Uma delas, alta e esbelta, tinha uma presença encantadora. A outra, de pequena estatura, muito delicada de talhe, era talvez mais linda que sua companheira. Estavam ambas elegantemente vestidas e conversavam a respeito das compras que já tinham realizado ou das que ainda pretendiam fazer. Então vamos fazer uma pausa aqui. Primeiro, ele coloca, né, nessa abertura: estava parada na rua da Quitanda, próxima da Assembleia, uma linda Vitória. Aí eu coloquei em roxo porque essa palavra precisa de um vocabulário, né? Porque não significa vencer aqui, nem, sei lá, Vitória Régia, nem nada assim. Vitória, embora vocês não saibam, dá mais ou menos para chutar pelo contexto. Fala que essa Vitória, que é linda, está parada na rua e ela é puxada por soberbos cavalos, então cavalos maravilhosos, né? Falei para vocês que essa história é lá do século XIX. Então, o que era puxado por cavalos que você poderia encontrar na rua? As carruagens. No caso, era uma carruagem de passeio, então uma carruagem pequenininha para 2 pessoas, com aquelas 4 rodas e uma cobertura simplesinha que vocês já devem ter visto em desenho, coisas assim. Então, era uma carruagem parada na rua. Dentro dela, ele apresenta as nossas personagens, 2 moças, e aí ele dá as características físicas delas. Nós não sabemos nada ainda de característica psicológica, só de característica física. Então, uma é alta e esbelta, esbelta aqui, né, para uma pessoa magra, e tinha uma presença encantadora, então ela parece uma moça encantadora. A outra, de pequena estatura, então ela é mais baixinha, muito delicada de talhe, então ela parece ter um rosto assim delicadinho, tipo bonequinha, era talvez mais linda que sua companheira. E aí ele fala que
estavam ambas significa as duas, né? Ambas elegantemente vestidas e conversavam a respeito das compras que já tinham realizado ou das que ainda pretendiam fazer. Então já sabemos que são duas moças que estão falando de compras e daquelas que elas já tinham feito, daquelas que elas ainda fariam. Então nós temos uma apresentação de onde é esse lugar, parece que é um centro urbano, porque é algum lugar perto de lojas, e antigo, né, porque o meio de transporte era uma carruagem puxada por cavalos, e nós já sabemos que as nossas personagens são mulheres que estão ali vivendo seu dia a dia normal, né, um dia normal falando sobre compras. Aí, continuando a nossa história. Daqui aonde vamos? Perguntou a mais baixa, vestida de roxo claro. Ao escritório de papai. Talvez ele queira vir conosco. Na volta, passaremos pela Rua do Ouvidor, respondeu a mais esbelta, cujo talhe era desenhado por um roupão cinzento. Então, pausa aqui rapidinho. Nós já sabemos que a menorzinha, né, a mais delicadinha, está usando roxo e a mais alta é aquela que está com esse roupão cinzento. Agora, olha que interessante como é que ele faz a descrição da continuação. Ele fala assim: o vestido roxo debruçou-se de modo a olhar para fora, no sentido contrário àquele em que seguia o carro, enquanto o roupão, recostando-se nas almofadas, consultava uma carteirinha de lembranças onde naturalmente escrevera a nota de suas encomendas. O lacaio ficou-se de uma vez, disse o vestido roxo, com um movimento de impaciência. É verdade, respondeu distraidamente a companheira. Então percebam que ele, ao invés de falar a moça de vestido roxo ou então a moça do roupão cinza, ele começa a falar como se a roupa delas fosse elas. Então o vestido roxo se debruçou para olhar para fora. A menorzinha, né, que parece mais impaciente, porque fica lá estressada falando que o lacaio ficou-se de uma vez. Então tá reclamando do quê? Que o criado delas está demorando demais para chegar. E a outra lá tá calma, olhando pro caderninho, anotando, vendo as anotações dela, falando, é verdade, é verdade. Então, nós já sabemos alguma coisinha sobre a característica psicológica dessas duas. Por quê? Porque ele nos disse, não tanto, mas ele nos mostrou com as ações. Nós sabemos que a menor do vestido roxo é mais impaciente. Ela não gosta de esperar, ela está olhando para fora lá, resmungando. E a mais alta, ela está tranquila, né? Ela só está lá esperando calmamente. Aí, continuando, nós temos: estas palavras confirmavam o que, aliás, indicava o simples aspecto da carruagem. As senhoras estavam à espera do lacaio, mandado a algum ponto próximo. A impaciência da moça de vestido roxo era partilhada pelos fogosos cavalos, que dificilmente conseguia sofrear um cocheiro agaloado. Depois de alguns momentos de espera, sobressaltou-se o roupão cinzento e, conchegando-se mais às almofadas, como para ocultar-se no fundo da carruagem, murmurou. Então, antes de descobrir o que a moça do roupão cinzento murmurou, vamos dar uma olhada nisso aqui. Então, nós temos a confirmação, né, de que elas estavam esperando alguém, nós já sabíamos, mas agora a confirmação, elas estavam esperando o lacaio, que é como se fosse um criado, né, um empregado, que foi mandado para fazer alguma coisa. E, de novo, também ressaltando que a moça do vestido roxo está impaciente. E não só ela, os fogosos cavalos também estavam impacientes. E aí fala, né, que esses cavalos que dificilmente conseguia sofrear um cocheiro agaloado. Então, esses cavalos eram muito ativos, eles não eram daqueles que diminuiriam o ritmo ou diminuiriam a marcha desses cocheiros que são todos bem vestidos, né, com esses bordados. Então, eles têm um ritmo próprio, que não segue essa pompa toda da sociedade.
E aí, algo acontece porque a moça que estava mais tranquila ali, de repente, sobressalta-se. Então, ela se assusta. E aí, ela se aconchega mais às almofadas, como se ela estivesse se escondendo, né? Como para ocultar-se. Então, alguma coisa assustou a nossa moça do roupão cinzento. Vamos descobrir o que é. Então, nós temos Laura, Laura, ó, já sabemos o nome de uma. Se quem murmurou foi a moça de cinza, então nós sabemos que a de roxo chama Laura. Como a de roxo era menorzinha, vamos chamar de Laurinha, só para não confundir, para não esquecer. Então vamos pensar na de roxo como a Laurinha. E como sua amiga não a ouvisse, puxou-lhe pela manga. O que é Amélia? Ah, então já temos o nome da outra, né? A moça do roupão cinzento chama a Amélia. Então temos a Amélia e a Laurinha. Aí a Amélia responde: Não vês? Aquele moço está ali defronte nos olhando. Que tem isso? Disse Laura sorrindo. Não gosto, replicou Amélia com um movimento de contrariedade. Há quanto tempo está ali e sem tirar os olhos de mim? Volta-lhe as costas. Vamos para diante, como quiseres. Então nós temos as duas conversando, né? Aquilo que tinha incomodado a Amélia era o fato de ter alguém do lado de fora olhando para ela, e ela fala que ela não gostou daquilo, com aquele movimento de contrariedade, né? Como quem não está satisfeito. E a Laurinha só fala, dá as costas para ele, ué. E aí a Amélia fala que não, vamos mudar a carruagem de lugar, né? Vamos para diante, vamos sair da visão dele. Então, tudo bem, elas decidem fazer isso. Então, continuando. Avisado o cocheiro, avançou alguns passos, de modo a tirar ao curioso a vista do interior do carro. Mas o mancebo não desanimou por isso, e passando de uma a outra porta, tomou posição conveniente para contemplar a moça com admiração franca e apaixonada. Então, o que elas tinham feito? Falado lá para o cocheiro, avança um pouquinho a carruagem. Aí ele fez isso, o cara do lado de fora fez o quê? Mudou de posição para continuar olhando para dentro. É um stalker. Continuando. Simples no traje e pouco favorecido a respeito de beleza, os dotes naturais que excitavam nesse moço alguma atenção eram uma vasta fronte meditativa e os grandes olhos pardos, cheios de brilho profundo e fosforescente, que naquele momento derramavam pelo semblante de Amélia. Perceba aí o eufemismo declarado. Ele fala que esse homem do lado de fora era simples no traje, então usava roupas muito simples e pouco favorecido a respeito de beleza, que isso significa que ele não era bonito, né? Ele era pouco favorecido na beleza. Agora, quando vocês quiserem chamar alguém de feio, vocês falam, você é pouco favorecido em questão de beleza. Olha só, para não falar que José de Alencar não sabia como fazer uma descrição, né? Sabia muito bem. Então, nós sabemos que os dotes naturais que excitavam nesse moço alguma atenção, ou seja, a única coisa nele que se destacava ali, eram uma vasta fronte meditativa, ou seja, né, o semblante dele, o aspecto dele era de alguém pensativo, e os grandes olhos pardos, cheios do brilho profundo e fosforescente, que naquele momento derramavam pelo semblante de Amélia. Então, a única coisa que percebíamos sobre a aparência dele é que ele parecia pensativo e os olhos profundos dele olhando embasbacado pela Amélia, contemplando a Amélia. Então, voltando para o texto, notando Amélia a insistência do mancebo, ficou vivamente contrariada. Aquele olhar profundo que parecia despedir os fogos surdos de uma labareda oculta incutia nela um desassossego íntimo. Agitava-se impaciente como uma criatura no meio de um sono inquieto ou mesmo de um ligeiro pesadelo. Ou seja, voltamos aqui para a reação da Amélia frente a esse olhar. Ela fica contrariada porque ele continua encarando ela, né? Ela já tinha dado lá a dica, né? Ele não pegou a dica. Ela saiu do lugar, ele foi atrás, ela fica pensando, nossa, esse cara tá me encarando, que desconfortável. E
como é que o Alencar, obviamente, não escreve desse jeito, né? Essa é a nossa linguagem atual. Lembra que eu falei para vocês algumas aulas atrás sobre a variação linguística conforme o tempo? Então, antigamente ninguém falava que ela deixou a dica e o cara lá não se tocou. Falava que ela tinha agido, mas ele era persistente, né? Então, aquele olhar incutia nela um desassossego íntimo. Ela estava desconfortável. Intimamente, né, lá profundamente nos sentimentos dela, ela não tinha sossego. Então, um desassossego íntimo. Ela estava perturbada. Aí agitava-se impaciente, como uma criatura no meio de um sono inquieto ou mesmo de um ligeiro pesadelo. Então a nossa Amélia, que parecia antes tão calma, né? A Laurinha, que era a mais impaciente, a Amélia era tranquila. Agora a Amélia também está estressada por causa do olhar deste homem que está fora da carruagem. Até que abriu o chapeuzinho de sol para interceptar a contemplação apaixonada de que era objeto. Nesta ocasião, Laura, que frequentemente se debruçava para ver quando vinha o lacaio, retraiu o corpo com vivacidade. Enfim, aí vem, felizmente, disse Aurélia. Então, só fazendo uma pausa aqui, nós temos que ela tinha tentado tapar a visão do lado de fora com esse chapéuzinho de sol, né, para que ele parasse de olhar para ela. E nesta ocasião, a Laurinha que estava lá olhando para o lado de fora fala, né, ele tá vindo, até que enfim. E a Amélia também se sente mais satisfeita com isso. Então, o lacaio aproximava-se a passos medidos. Trazia na mão um embrulho de papel azul que o atrito dos dedos e a oscilação dos objetos envoltos desfizera, obrigando o portador a apertá-lo de vez em quando. Julgando ao cabo de alguns instantes que o lacaio já tocava o estribo na carruagem, Amélia, tomando um tom imperativo, disse para o cocheiro: Vamos, vamos. Então, o lacaio está vindo, trazendo a encomenda, né? Mas como esse embrulho já está meio soltando, está se desfazendo, ele tem que segurar com cuidado para as coisas não caírem. E aí, a Amélia, que está impaciente, querendo ir embora, já vai avisando pro cocheiro, né? Pro cocheiro da carruagem, pro lacaio, falando: apressa-se que a gente tem que ir. Então, vamos, vamos. Ao aceno que lhe fez o cocheiro, o lacaio correu, chegando a tempo de apanhar o carro que partia ao trote largo da fogosa parelha. Deitar o embrulho na caixa da Vitória, rodear em 2 saltos e galgar o estribo da almofada. Foi para o criado, habituado a esta manobra, negócio de um instante. Não percebera ele, porém, que abrindo-se o papel com a corrida, um dos objetos nele contidos escorregara e, justamente na ocasião de deitar o embrulho na caixa do carro, caíra na calçada. Então, pausa aqui, né? Tivemos uma cena de ação com o lacaio correndo para jogar as coisas na carruagem e subir nela também. Então, e fala, né, que ele está acostumado com isso, que ele sempre faz esse tipo de coisa, mas nós já sabíamos que aquele embrulho estava se desfazendo e ele não percebeu que uma coisa de dentro do embrulho caiu na calçada. E Laura, que se inclinara com o vivo interesse para tomar o embrulho das mãos do lacaio, tivera um pressentimento do acidente, ao ver o papel desenrolado. Fechando-o rapidamente e escondendo-o por baixo do assento da Vitória, ela debruçou-se ainda uma vez para verificar se com efeito alguma coisa havia caído. Ao mesmo tempo acompanhava o movimento com essas palavras de contrariedade. Como ele manda isto, por mais que se lhe recomende. Então, o que nós temos aqui? Percebam que temos vários verbos no pretérito mais que perfeito, né? Que indica o passado do passado. Então, não percebera ele. Percebam que não é perceberá, não tem acento, é não percebera. Então, ele não havia percebido antes de fazer tudo aquilo. Antes de subir na carruagem, não havia percebido. Então, o ato de perceber teria que ser anterior ao ato de subir na carruagem. Por isso, é o passado do passado. Não percebera ele, porém, né, que tinha deixado isso cair. Então, um dos objetos escorregara também, né, o passado do passado. Ele escorregou antes disso tudo acontecer. Então, escorregara e
de novo, né? Laura que se inclinara. Quando? Antes, né? Porque agora ela já está até com o embrulho nas mãos. Mas antes disso ela tinha se inclinado. Então, pretérito mais que perfeito. Laura que se inclinara com vivo interesse para tomar o embrulho das mãos. Ela até tem esse pressentimento, né? Tem alguma coisa estranha, o papel está desenrolado. Mas ela guarda ali o embrulho e não percebe, né? Ela só está tomando cuidado para não deixar mais nada se desfazer. Laura nada viu, porque já a Vitória rodava ligeiramente sobre os paralelepípedos. Nesse momento, porém, dobrando a rua da Assembleia, se aproximara um moço elegante, não só no traje do melhor gosto, como na graça de sua pessoa. Era sem dúvida um dos príncipes da moda, um dos leões da Rua do Ouvidor. Mas desse podemos assegurar, pelo seu parecer distinto, que não tinha usurpado o título. O mancebo viu casualmente o lacaio quando passara por ele, correndo, e percebeu que um objeto caíra do embrulho. Naturalmente, não se dignaria a baixar para apanhá-lo, nem mesmo deitar-lhe um olhar, se não visse aparecer ao lado da Vitória o rosto de uma senhora que o aspecto da carruagem indicava pertencer à melhor sociedade. Então, pausa aqui, temos um novo personagem, né? Nós sabemos que a carruagem já está indo embora e na mesma rua aparece um moço elegante, não só no traje do melhor gosto, né? Então ele está muito bem vestido, mas também na graça de sua pessoa. Então parece um homem que sabe se portar como alguém importante, né? Tem aquele ar de pessoa chique, aquela postura elegante. Então, era um dos príncipes da moda, um dos leões da Rua do Ouvidor. Só para vocês saberem, no Rio de Janeiro, essa Rua do Ouvidor era uma rua muito popular do comércio da classe média alta. Todo mundo ia lá para fazer compras, era um lugar muito chique, né? Então, era esse lugar que a história estava ocorrendo. E nós já sabemos que esse homem realmente parece alguém que se encaixa nessa descrição de classe média alta. E aí ele percebe que o objeto caiu, e aí ele fala, né, que ele não se dignaria a baixar para apanhá-lo. Que nojento cara, né? Olha assim com aquele olhar de, eu não imagina que eu vou pegar do chão. Mas ele percebe que aquilo caiu de uma carruagem em que parecia ter uma moça de, perceba como ele fala, pertencer à melhor sociedade. Então, uma moça elegante também. Aí já muda a história, né? Porque caiu de uma carruagem com uma moça que parecia uma moça muito elegante. Tudo muda a partir de então. Então apressou-se para ter ocasião de fazer uma fineza, e pretexto de conhecer a senhora, que lhe parecera bonita. Os leões são apaixonadíssimos de tais encontros. Acham-lhes um sainete que destrói a monotonia das relações habituais. Então percebam que ele resolve agir por quê? Porque ele quer um pretexto para conhecer a mulher da carruagem. E ele coloca uma observação, né, que ele já tinha dito que esse homem era como se fosse um leão, e os leões gostam desse tipo de acontecimento que quebra a monotonia das relações habituais. Então, não estou fazendo nada mesmo, né? Vamos fazer alguma coisa diferente. Quando o moço ergueu-se com o objeto na mão, já o carro dobrava a rua 7 de setembro. Ficou ele um momento indeciso, olhando em torno, como se esperasse alguma informação a respeito da pessoa a quem pertencia o carro. Sem dúvida, a senhora era conhecida em alguma loja de fazendas. Talvez tivesse aí feito compras. Não obtendo, porém, informações, nem colhendo o resultado da pergunta que fizera a um caixeiro próximo, resolveu-se a meter o objeto no bolso e seguir seu caminho. Então, até esse momento, né, ele tenta descobrir quem é a dona do pacote. É um momento um pouquinho Cinderela. Ele tem o sapatinho que quer descobrir a dona? Não, ele tem um embrulho, né, algo que caiu do embrulho, e ele pergunta para as pessoas: você conhece a moça que estava naquela carruagem e tal? Mas como ele não tem resposta, ele guarda aquilo que caiu e segue seu caminho. Então, nesse momento, né, nós vamos deixar a história suspensa. Eu continuo ela depois para fazer uma análise de alguns pontos específicos. Eu já fui falando algumas coisas importantes ao longo da leitura, tem só alguns que eu gostaria de ressaltar um pouquinho mais.
Então, nós vamos focar em alguns aspectos que são realmente próprios de uma história narrativa. Primeiro, esse é um romance policial? É um romance de amor? É de aventura? É de terror? Dá para saber só por essa cena que nós temos que vai ser uma historinha de amor, né? Porque nós temos ali um personagem que já se encanta por uma e outro personagem que também já fica de olho, então parece que vai ser uma trama de amor, uma história com essa temática amorosa. Qual é o tipo de narrador dessa história? Nós vimos que o narrador sabe sobre o que acontece com as duas moças, sabe o que acontece com o moço do lado de fora da carruagem, sabe o que acontece com esse novo personagem. Então, o narrador, ele não participa da história, ele é em terceira pessoa, mas ele sabe tudo o que acontece nela. Então, ele é aquele narrador que conhece tudo porque ele está fora da história, né? O narrador em terceira pessoa. E os nossos personagens, não foi dito qual é a classe social deles, embora nós tenhamos ali o último personagem que apareceu falando que aquela mulher parecia de uma classe adequada e tudo mais, mas dá para saber antes desse momento que eles eram de uma classe mais elevada pelas descrições deles, né? Então, estavam em carruagem, tinham roupas elegantes, falavam sobre compras, tinham criado. Então, são aspectos que te entregam que aquelas pessoas ali eram pessoas com dinheiro. E a linguagem desse texto é formal ou informal? Na verdade, ela é muito formal, né? Ela é até difícil de entender. Eu fui lendo e já fui interpretando para vocês, porque apareceram várias palavras complicadinhas. Então, olha esse trecho, que é uma coisa, uma descrição muito simples, eu li para vocês, né? Mas palavras como que parecia despedir os fogos surdos de uma labareda oculta, incutia nela um desassossego íntimo, são palavras um pouquinho mais complicadas de entender. Por quê? Porque se falava assim na época, mas também porque está muito correto de acordo com a norma padrão. As pessoas na época não necessariamente falavam assim. Não é só que a linguagem é antiga, ela é antiga, mas ela é também bastante formal. Se vocês não lembram dessa questão de variação linguística, voltem no vídeo sobre esse assunto que eu já tratei aqui. Outro aspecto interessante para observar é como é que ele faz a apresentação da história. Notem que essa é a abertura da história, né? Primeiro nós temos como se fosse uma visão de um drone lá em cima, né? Estava parada na rua da Quitanda, próxima da Assembleia, uma linda vitória puxada por soberbos cavalos do cabo. Então nós tínhamos essa visão geral da rua. Aí nós vamos mais para próximo. Dentro do carro havia duas moças. Uma delas, alta esbelta, nananana. Então é como se nós estivéssemos nos aproximando, entrando na cena. Imaginem que é um filme e vai dando um close. Isso é um ótimo recurso para nos fazer sentir que estamos entrando na história, quase como se nós estivéssemos mergulhando, porque nós vamos lá do geralzão do mais distante até o mais próximo, né, o mais íntimo, que é a cena dentro do carro. Antes ele fala da rua inteira e aí nós vamos nos aproximando. Então, esse é um recurso bastante interessante de construir, é como se você estivesse dando um zoom. Então, vai do mais amplo, que é o geral, para o mais restrito, que é a conversa das duas, né? Nós víamos de longe que tínhamos duas moças, ele descreve as duas, aí nós chegamos mais perto e ouvimos o que elas estão falando. Então, nós entramos cada vez mais na história. E o último aspecto a destacar é em relação à construção do enredo. Por quê? Porque toda história narrativa precisa contar algo que saia da rotina, que seja diferente do normal. Então, qual é o acontecimento que nós temos que é um problema, né? Que é aquele fato desencadeador que vai gerar a história. Primeiro, nós temos que aquele lacaio apressado não percebe que deixa cair na rua um objeto de embrulho que carregava. Isso vai dar origem a toda a história. Porque se ele não tivesse derrubado o objeto, o que acontece depois não aconteceria. Outra coisa que acontece ali é que um jovem interessado apanha o objeto perdido e busca informações sobre a sua possível proprietária. Então, também, se esse homem não tivesse recolhido aquele objeto, a história seria diferente. Esse foi um evento importante.
Laura, desconfiada de que algo foi deixado para trás pelo lacaio, olha pela janela da Vitória em direção à rua. Então, a Laurinha, pequenininha que gosta de se debruçar, dá uma olhadinha e isso é importante para a história também. Por quê? Porque aquele homem do lado de fora, quando vê uma senhora que ele acha que é uma moça muito elegante, é nessa cena que ele está vendo a Laura. E por fim, o rapaz bem vestido não tem as informações sobre a dona do objeto perdido, então ele guarda isso. Esse é o momento em que nós já sabemos que a continuação da história tem que lembrar desses pontos, que esse homem está com o objeto perdido da dupla que seguiu viagem. Então esses são os pontos que, se fosse uma novela, seria continuando no próximo episódio, e aí você ficaria se perguntando, será que ele vai encontrar a mulher? Será que ele é realmente um cara metido e enojado? Será que aquele outro stalker lá que ficou olhando para a Amélia também é realmente uma pessoa estranha assim? Será? Nós não sabemos. Então ele vai criando essas coisas que te deixam curioso. Por quê? Porque a história é longa, então se ela ficar chata, você para de ler. É interessante deixar essas pistas que você vai querendo desvendar. Por isso que as novelas fazem muito isso, né? Deixam naquele ponto, as séries também deixam naquele ponto que você fala, não acredito que a história acabou agora. Mas pois é, a história não acabou agora, mas eu vou encerrar essa aula agora, porque ela já tem mais de meia hora. Então, vou pedir que vocês continuem acessando constantemente os vídeos. Na quarta-feira, vocês sabem, tem a aula de gramática e a continuação da aula de interpretação de texto vem na próxima segunda-feira. Então, espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida, postem nos comentários. E, se possível, por favor, fiquem em casa. Tchau, tchau!